A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, que o Senhor abençoe grandemente a vida dos irmãos. Aleluia, é o primeiro vídeo, de 2021. Peço aos irmãos que orem bastante, para que Deus abençoe este ano de 2021, para que seja um ano de vitória, não importa o que os outros falem. Nós, servos de Deus, temos uma fé diferente, nós temos uma maneira de crer diferente. Então, irmãos, orem a Deus, porque se eles acham que para eles não vai ser um bom ano, não condiz que para nós não será, porque nós queremos um Deus vivo, amém? Então, todo aquele que crê no Deus vivo, ore a Deus para que Deus abençoe o ano de 2021, que é este ano que nós estamos nele agora. Irmãos, eu gostaria de pedir aos irmãos que não adiantassem os vídeos, mas assistissem integral, a fim de que ouvir a palavra de Deus possa edificar a vossa fé. Porque as coisas de Deus, irmão, ela é dada por partes, tá? Cada pessoa que ouve, o Senhor tem uma parte para ele. E se você adiantar o vídeo, talvez era a parte que o Senhor ia falar com você. Aí você pensa assim, mas o Senhor não falou comigo. É porque você adiantou o vídeo e a parte que o Senhor queria falar com o irmão, com a irmã, foi adiantada e você então perdeu a bênção, porque adiantou o vídeo. Então, ouça com tempo, ouça com paciência, tá, irmãos? Porque eu não me importo com o número de views, tá, irmãos? Eu me importo que a palavra de Deus tenha uma eficácia. Ela ter uma eficácia na tua vida, na tua família, na tua maneira de proceder. O meu objetivo é levar uma verdadeira palavra de Deus aos lares dos irmãos. Então, se não der, porque está muito ocupado, está corrido, tudo bem. Depois que você estiver calmo, no seu transporte, na sua casa, no momento que você quer ouvir uma palavra do Senhor, aí o irmão vai, coloca o áudio, quando for dormir, ali o irmão ouve. E Deus vai falar com o irmão, porque o irmão vai estar com o coração aberto para ouvir o Senhor naquele momento, amém? Então, irmãos, proceda dessa maneira para que a vitória de Deus seja derramada na sua vida, amém? Irmãos, eu estava orando a Deus, aleluia, porque eu já preguei esta palavra, não no vídeo, mas sim, aleluia Jesus, nós temos uma adoração, uma consagração, aleluia Jesus, que nós fazemos, e o Senhor me usou para pregar esta palavra. Aleluia Jesus, eu achei uma palavra bem forte, uma palavra que o Senhor falou fortemente, e eu orei a Deus para que Ele me desse a permissão de pregar esta palavra no canal, E eu senti pelo Senhor de trazer esta mensagem para nós aprendermos com o Senhor, amém? Irmãos, a mensagem é no livro de Judas, pouco pregado, irmãos? Livro de Judas, Um livro, inclusive, que só tem um capítulo, mas um livro de Judas. Está aqui, vamos ler, mas antes uma pequena oração ao nosso Deus, para que o Senhor esteja na frente de tudo. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos diante de Ti, para levar a Tua mensagem, para trazer a Tua palavra ao coração dos irmãos. Senhor, por Tua misericórdia, Deus, toma, Pai querido, esta palavra, que seja, Pai amado, apenas um instrumento nas Tuas mãos, e o Senhor fale com o Teu povo, que o Senhor conhece a necessidade de cada um, no nome de Jesus, estou entregando em Tuas mãos. Amém. Irmãos, Judas, capítulo 1, porque ele também só tem um capítulo, e o verso é o 20, tá, irmãos? Verso 20 do livro de Judas, que diz assim, vamos ler. Mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apietai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai-vos com temor,
arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada de sangue. Algumas Bíblias diz manchada da carne, tá, irmãos? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória, ao único Deus, sábio, Salvador nosso. Seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, estamos aqui, aleluia, Jesus, diante de uma palavra que ela é forte, ela é bem forte. Por quê? Porque vemos aqui, irmãos, logo nos primeiros versículos que foram lidos, mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Esse é o verso 20, irmãos. Já vemos aí uma coisa muito forte para nós que servimos a Deus. Edificar a nós mesmos sobre a nossa santíssima fé. O que o Senhor nos faz pensar com essa mensagem, irmão? Irmãos, a fé não é de todos. A fé não é de todos. E nem todos têm a mesma quantidade de fé. Nem todos têm a mesma fé em Deus, do mesmo tamanho. Então o que a Bíblia está dizendo? Às vezes, irmãos, a maneira que o Senhor te edifica é diferente do que ele edifica aquele irmão. Por quê? Porque o irmão, muitas das vezes, esse irmão que estamos falando, né, podemos assim dizer, ele não tem aquela fé forte no Senhor como o irmão tem, como no caso você tem. E às vezes você quer fazer com que a sua fé se aplaque nesse irmão, né? E isso acaba dando um problema. Então o Senhor fala assim, edifica a si mesmo na vossa santíssima fé. Ou seja, naquilo que você acredita piamente, é o que você acredita, né? Da forma de você acreditar em Deus, é sua forma de acreditar em Deus, né? O seu conhecimento que o Senhor te deu, né? Você lê bastante a Bíblia, tem bastante conhecimento. Então foi a maneira que o Senhor foi te instruindo com sabedoria, o Senhor foi te passando aquilo ali e você foi aprendendo. Mas tem pessoas, irmãos, que a mente deles é fechada, eles são, como diz a Bíblia, eles ainda são tratados no leite, né? E se você der um alimento sólido para ele, ele vai se engasgar. Então, você tem que moldar ali a sua fé, né? Moldar ali a sua vida diante de Deus, sabendo que você vai dar conta de você, de mais ninguém. Então, já temos aí um ponto muito forte, né? Nós temos que saber como é a nossa fé, saber no que nós acreditamos, saber no que, do nosso coração, o conhecimento pleno, né, do que nós acreditamos. Então ali encontramos um versículo bem que nos traz à memória a maneira que nós temos que proceder diante de Deus, né? Isso é a maneira que Deus te ensinou, a maneira que você crê que assim serve a Deus. Agora vamos ler o versículo 21. Mas nunca se esquecendo, irmãos, de sempre estar orando no Espírito Santo, para que você não ore palavras que entristeçam a Deus, para que você não busque atacar ninguém, mas sempre palavras retas, dirigidas pelo Espírito Santo. Vamos aqui no 21, que vai completar o que eu estou falando para os irmãos, que diz assim: conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Ou seja, se conserve a você no amor de Deus. Porque a Bíblia diz de que valeria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo. Então, irmão, se conserva a si mesmo. Você vai entender porque a Bíblia está dizendo isso. Conserva-te mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ou seja, em qualquer situação, todo e qualquer homem, ele tem que esperar pela misericórdia. Ou seja, a nossa salvação vem da misericórdia do Senhor Jesus para conosco.
E nós temos que alcançar essa misericórdia. E com isso, nós teremos que nos achegar a Deus, agradar a Deus, se santificar, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então, a Bíblia está dizendo para que nós conservemos a nós mesmos, na nossa santíssima fé, né? E aguardemos também, né, essa benevolência do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aí vem o versículo 22, que é bem interessante, que diz: apietai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada, umas Bíblias diz de sangue, outras diz da carne. Amém, irmãos? Vamos entender esses dois versículos que um completa o outro. Irmãos, existem pessoas que por mais que você fale para ele do amor de Deus, a mente dele já é cauterizada em uma determinada crença. Talvez porque ele tenha muitos anos de crente, talvez porque ele tenha um cargo muito grande na igreja, talvez porque ele é um líder de alguma coisa, ou talvez porque ele é uma pessoa que ele acha que ele está sempre certo. Existem N possibilidades, né, nesse mundão. E tem pessoas, irmãos, que às vezes se você for tentar passar para ele como ele deve caminhar na presença de Deus, a sua intenção é boa. A sua intenção é orientar, a sua intenção é guiar aquela pessoa por um caminho para livrar ele do fogo. Mas ele não quer, porque ele não acredita que é dessa maneira. Sendo assim, começa a virar uma contenda. Já, como diz a Bíblia, é uma vã conversação. Vira uma coisa que já não é, Deus já não está mais no negócio. Porque você tenta provar para ele que ele está errado. E ele tenta provar para você que ele está certo. Aí você começa a ficar irritado, perde a sua santidade com o Senhor, perde a sua comunhão com Deus, perde a sua ligação com o Espírito Santo e começa a entrar em vãs conversações, até mesmo gera uma contenda, uma discussão. Então são pessoas que a Bíblia está dizendo o quê? No discernimento, né? Na sabedoria, você observa se ele está aberto a entender o que o irmão está falando. A observar se ele está aberto a entender o que a Bíblia está dizendo para ele, o real contexto da Bíblia, a essência do que Cristo quis dizer, a essência da palavra de Deus, né? Se ele está aberto a entender. Aí então, se você perceber que ele está aberto a entender, aí você fala do amor de Deus para ele, né? Com sabedoria, no discernimento, né? Sem apontar dedos, mas apenas falando exemplos bíblicos, né? Para não apontar um ou outro, você usa exemplos bíblicos, né? Que a Bíblia deixou exemplos de grandes homens, grandes mulheres de Deus, de pessoas que erraram e se consertaram, né? A Bíblia deixou exemplo para nós não usarmos pessoas como exemplo. Então use exemplos bíblicos que você não vai ofender ninguém. Às vezes aquela pessoa, irmão, ele foi orientado por pessoas erradas, né? Ele foi orientado por pessoas que não sabiam direito. Então ele está seguindo um caminho que ele acha que é certo, mas ele mesmo tem dúvida se aquele caminho é certo ou não é. E é esses que você tem que, no discernimento, conseguir descobrir no meio de todo aquele povo quem de verdade está aberto a entender a verdadeira palavra de Deus e mudar. Às vezes aquela pessoa aceitou Jesus em um determinado ministério que não prega uma verdade santa. Ou, talvez ela aceitou em uma situação de emergência ali, que ela se lembrou, né, de Jesus, e ela aceitou Jesus. Mas ela está completamente desorientada porque ela lidar com pessoas que não estão orientadas pelo Espírito Santo, pessoas que apenas utilizam conhecimentos humanos, vamos dizer assim, né, para falar as coisas, né? As pessoas rotulam a palavra de Deus e pronto, né? Não está aberta a entender que a palavra de Deus, ela se renova todo dia, a cada instante, a cada momento, e ela fala segundo a necessidade de cada um e na situação oportuna, né? Ela é uma palavra doce, falada a seu tempo. Então não adianta determinar que X coisa na palavra de Deus é aquilo e acabou. Não tem como, irmãos.
rotular a palavra de Deus. Dizer que é sempre aquilo, né? Leu aquilo, quer dizer isto. Não é dessa maneira, a palavra de Deus ela se renova. Então o que acontece é assim, irmãos, só que existem pessoas que, talvez porque não querem, talvez por diversas razões, né? Eles não estão abertos a entender a palavra de Deus. Porque eles acreditam que ela é daquela maneira que ele acredita e acabou. Então o que acontece? Se você começar a tentar provar para ele, né, que você está certo, ou que a palavra de Deus ela diversifica na vida, dependendo da pessoa, ele fala de uma maneira, você vai começar a contender com aquela pessoa, você vai ser a pessoa que eles vão entender que o irmão é uma pessoa chata, uma pessoa insuportável, você começa a ficar uma pessoa que às vezes acaba atrapalhando, né, você se aproximar de alguém por causa dessa pessoa, né, que começou a desentender com o irmão, e o irmão começa a perder a santidade, o irmão começa a perder a comunhão, começa a perder o contato com o Espírito Santo, começa a entrar a ira, começa a discutir, fugindo da palavra de Deus, começa até mesmo ofensas, começam a ser ditas, né, contra a religião da pessoa, contra o ministério, assim que eu quero dizer, e começa aquele que Deus completamente está fora disso, Deus está completamente fora disso. Então você fala a palavra de Deus, né, na sabedoria, no discernimento. Você percebeu que ele é uma pessoa difícil, que ele não quer aceitar, né? Vai orando a Deus para o Senhor falar com ele, porque a Bíblia diz, irmãos, que se o Espírito Santo de Deus falar, eles ouvirão. Porque ninguém resiste a Deus, meu irmão. A pessoa pode dizer o que for, mas quando Deus falar, não tem homem, não tem mulher que resista a Deus. Então faz assim, só entrega na oração e vai deixando, vai orando. Porque a Bíblia está dizendo bem claro, é alguns, não é todos, não vai ter como, é alguns. E está aqui no finalzinho do 23, odiando até a túnica manchada. O que essa palavra quer dizer? Quantas pessoas você já não tem visto, eu não tenho visto, muitos de nós temos visto, que ele está começando a aceitar erros para poder agradar aqueles que estão se achegando a Deus agora, ou que se dizem servos de Deus. A pessoa começa a aceitar aquele monte de erro, a pessoa começa a aceitar aquele monte de coisinha, aquelas manchinhas, e aquela veste contaminada, aquela veste manchada de sangue, aquela veste manchada de carne, como algumas Bíblias dizem, elas começam a manchar, contaminar as vestes limpas daqueles que estavam limpos, mas agora estão se manchando para agradar o homem. E o que a Bíblia diz? O que é lícito? Agradar a Deus ou ao homem? Porventura não é a Deus? Não é o Senhor Jesus que morreu na cruz por nós? Não é o Senhor Jesus que garantiu a nossa entrada no céu? Não é o Senhor Jesus que nós vamos ter que dar conta a Ele? E não é nós mesmos. Nós não vamos dar conta de ninguém mais a não ser nós. Então, irmãos, quero que os irmãos entendam assim. Não discuta a palavra de Deus. Converse, fale do amor de Deus. Mas não discuta a palavra de Deus. A Bíblia não foi feita para discutir, mas conversar. O próprio Jesus, quando ele estava pregando, falando, chegava um lá e começava a apontar e falar, ele virava as costas e saía. Deus não é Deus de contenda. Ele virava as costas e saía. Muitos eram sábios, muitos eram entendidos. Mas Jesus virava as costas e saía. Por quê? Porque a mente daqueles estava cauterizada. É o que Jesus disse quando ele trouxe a boa nova. Aqueles ali eram odres velhos que não se pode deitar vinho novo. Eram roupas velhas que não se pode deitar remendo novo. Porque muitos dirão assim, melhor era o velho. Então, irmãos, existem pessoas que não adianta você querer ensinar uma verdade para ele, uma vez que ele é amante do seu cargo, ele é amante da sua vida, vamos assim dizer, como está. Então,
são pessoas que eles não têm sede de se aproximar de Deus. Então não vale a pena você perder a sua unção, a sua comunhão, a sua vida com Deus, com essa pessoa. Mas sim, quando você perceber que a pessoa não tem orientação e ela quer ser orientada. Existem pessoas, irmãos, que até mesmo eles não se sentem dignos de ser servo de Deus. Tem pessoas que eles não se sentem dignos do céu. Ele não se sente digno de ser chamado filho de Deus, de participar do corpo e do sangue de Jesus, de entrar lá na glória, porque ele se acha muito pecador, porque ele fez muita coisa errada. Aí para este sim, vale a pena você investir seu tempo, a sua oração, a sua pregação, para que o Senhor venha te usar para falar a essas almas, tocar o íntimo desses corações e eles aceitem a Jesus e sejam salvos. Aqueles que querem conhecer, mas não sabem onde buscar, esses valem a pena. Aqueles que não se sentem dignos, mas o Senhor te usa e mostra para eles que Jesus morreu por eles também. Este sim vale a pena nós investirmos o nosso tempo. Amém? Vamos ler o 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Tá vendo, irmãos? Mesmo nós que nos esforçamos para andar na presença de Deus, precisamos dessa guarda divina. Precisamos desse amor. Então, irmãos, seja sábio ao anunciar o Evangelho de Deus, a falar da palavra do Senhor, quando estiver reunido em família, com amigos, na rua, no trabalho. Tome cuidado para você não escandalizar e arrumar uma contenda. Mas fale, dê água àquele que tem sede. Amém? Deus abençoe os irmãos. Aleluia, Jesus, que o Espírito Santo de Deus continue falando nos vossos corações. Amém? Deus abençoe os irmãos.